Aula do dia 11, segunda-feira. Voltem lá no calendário, pintem o final de semana de vermelhinho e pintem a segunda-feira de verdinho. Iniciando lá o nosso cabeçalho, como eu já falei, e uma atividade com a letrinha, uma interpretação de texto, dando ênfase na letrinha B, que o textinho da semana passada, o primeiro, era da borboletinha, que também começava com a letra B, né? A gente tem que tentar trabalhar com todas as letras do alfabeto, não necessariamente na mesma sequência que está na ordem, né? Mas tentar ali pegar pelos sons. Esse textinho chama O Bode. Leiam para eles, perguntem se eles conseguem juntar alguma sílaba, se eles conseguem identificar alguma sílaba de alguma palavra sozinhos. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que eles só identifiquem a letra. E tudo bem, tá bom? E aqui embaixo tem uma interpretaçãozinha que vocês irão ajudá-los a fazer. É só seguir o roteirinho que tá aqui, é fácil, tá? Não é difícil. Então, pintar os espaços no texto, circular as palavras iniciadas com a letra B. Então, bode, bicho, barba e bigode. Então, vai circular com a letrinha B. Copiar as palavras que você circulou no texto. Talvez caiba aqui bonitinho essas palavras nessa mesma linha, tá? Eu acho que dá para colocar. Separa com um tracinho cada uma das palavras. Número 4, a primeira palavra do texto é? Qual é a primeira palavra do texto? Vamos olhar lá qual é a primeira palavra do texto e colocar dentro do retângulo. Número 5, a última palavra do texto é? Qual é a palavra que finaliza o texto? Olha lá, peçam para eles mostrarem e escrevam aqui. Número 6, o texto tem quantas palavras? Aí precisamos contar as palavrinhas. Quantas palavras tem o texto? Tá bom? Contem e marquem um xizinho aqui em uma das alternativas. Essa é a primeira atividade. A segunda também é com a família da letra B. Então tem ba, be, bi, bo, bu. Eles irão pintar somente o que cada o desenho, a imagem de cada sílaba. Então aqui nós temos no primeiro, ba. Então quais os desenhos aqui, quais as imagens que começam com ba, b, a, ba, né? Então mostrar, sinalizar para eles bem o som. Depois com b, bi, bo ou bo, bu. Tá? Então, aí nós temos matemática. Matemática, nós temos duas atividades. Elas não são difíceis, mas são um pouquinho mais trabalhosas, tá? Para essa segunda-feira, dia 11. Aqui eles terão, tá escrito a palavra, e eles terão que colocar o número, tá? Então, eu pedi já no caderno para fazer algumas vezes a escrita dos números, então eu quero que vocês peçam para eles. Eles não conseguirão ler sozinhos. Talvez um ou outro consiga ler a primeira, identifique alguma letra, mas aí vocês vão precisar auxiliá-los aqui. Aqui embaixo, completar, aqui é só do 1 ao 10, tá? Essa primeira sequência aqui, então aqui é do 1 ao 10 também, tá embaralhadinho, que eles colocarão, tem a palavra, tem o nome do número, eles colocarão um número na frente. Aqui embaixo tem 3 sequências diferentes, com ordens diferentes dos números que eles irão completar. E aqui embaixo, para dar o antes e o depois, o antecessor e o sucessor dos números que estão aqui. Então, tem aqui, por exemplo, o número 3. Quem vem antes do número 3? Quem vem depois do número 3? Tá? Para ver se eles já conseguiram, já estão conseguindo, né, acertar essa ordenzinha aí na cabecinha deles, o que vem antes, o que vem depois, até o número 10, por enquanto, tá bom? E depois nós vamos trabalhar calendário. O calendário é muito importante para trabalhar, porque ele dá noção de dia, justamente esse antes, depois, ontem, hoje, amanhã, né, dia da semana, de quantidade, né, o calendário geralmente sempre vai até o número 30, 31. Então, o calendário que eu separei para vocês aqui é o calendário do mês de março, tá? Então, tem um roteirinho, é só seguir ele aqui. Então, observar o calendário do mês de março de 2020 e resolver as questões. Então, mostrem para eles, vejam se eles identificam até quando que vai o mês de março, que dia da semana caiu, né? Que no caso aqui foi no domingo. E aí nós vamos responder as questões. Então, número 1, quantos dias tem o mês de março? Vejam se eles conseguem identificar o número 31, né? 3, 1, talvez eles falem, né? Mas, né, corrigindo que a sequência continua, é uma sequência que tem aqui em cima. Depois, quantas semanas completas? Então, aqui, ó, de domingo até sábado, esse calendário. Vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, coloca o número lá. Quantas semanas incompletas, né? No caso aqui só a última. Melhor, desculpa. Quantos domingos, né? Em que dia da semana
começou o mês e quantos sábados tem. Então, vai observar o calendário e responder aqui embaixo, tá bom? Então, essas são atividades para essa primeira semana, tá?